Como escalar a sua equipe, aumentar a sua equipe sem destruir a cultura da empresa? Pois é, esse tema é muito interessante para você que é fundador, seja de empresa tradicional ou uma startup, não importa, mas finalmente você chegou num estágio maravilhoso de expansão, ou seja, você se provou um modelo de negócio rentável, um modelo de negócio onde existe demanda e que está na hora de você expandir. E um dos grandes medos nessa etapa que eu escuto desses fundadores é exatamente da cultura se perder. Porque como você tem que fazer muitas contratações, expandir a equipe, o que acontece muitas vezes é a chegada de novas pessoas de outras indústrias, às vezes até mais estruturadas, muito mais conhecidas, e que às vezes com a chegada desses novos funcionários você sentir que a cultura da tua empresa começa a se perder. Você perde um pouco o estilo da cultura como começou dentro da tua empresa, como começou desde a fundação. Então, se você se vê nesse tipo de situação, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar 5 passos de como é que você faz essa expansão de equipe, garantindo a cultura, sem que ela se perca no meio do caminho ou se transforme em algo que você depois não vai conseguir controlar, virar um monstrinho dentro da tua empresa, beleza? E para quem já gostou, curta, se inscreva nesse canal. Toda semana a gente fala de temas relacionados à gestão de pessoas, autoconhecimento para executivo, executiva, para startup, empresa tradicional, enfim, existem um monte de temas que eu trato aqui dentro deste canal. Então bora lá, pega o papel e caneta na mão. Esse tema aqui, gente, em específico, ele também foi inspirado em uma conversa recente de um dos executivos que eu estou mentorando, apoiando através do meu negócio, através da minha equipe, nessa transformação exatamente de expansão de equipe, mas garantindo a cultura. E ele me fez exatamente essa pergunta: Lê, será que não existe um risco de se perder a cultura? E com certeza sim, existe. Mas se você passar por cada um desse passo a passo, você vai descobrir que existe uma forma de transformar e garantir, claro, né, a expansão, a escala da sua equipe, mas também garantir que a cultura permaneça e até mais forte, de uma forma muito mais evidente. Então, passo número 1, pega aí papel e caneta. Passo número 1 é exatamente isso que você está fazendo aqui neste vídeo, aumentando a sua consciência do que está acontecendo. Então, se você é empresária e buscou esse tipo de informação no YouTube, meus parabéns, porque você já está no passo 1, que é o passo da autoconsciência, é o passo de você compreender que existe esse risco e que você está tentando gerar, ter conhecimento, absorver conhecimento para aplicar na tua empresa. Então, passo número 1 é exatamente isso, te conscientizar de que sim, existe esse risco, mas existem formas, métodos para que isso não aconteça, para que, pelo contrário, na verdade, siga mais forte ainda com a cultura, beleza? Então, feito isso, essa parte da consciência, passo número 2, eu vou pedir para a editora colocar aqui na tela para vocês poderem printar uma ferramenta simples, simples, simples. Basicamente, você vai pegar o papel sulfite e você vai fazer em 4 quadrantes, né? Então você vai colocar uma linha na vertical e outra na horizontal, de forma que você vai ter 4 quadrantes. E aí você vai numerar esses quadrantes, começando com o número 1, sendo a ponta, onde você vai reconhecer as pessoas que são a expressão cultural. Então é uma matriz, né? A gente está falando de uma matriz de cultura por performance. Então, claramente, quem está na ponta, no primeiro quadrante, são as pessoas que é a cultura da empresa e que performa muito bem. Esse é o quadrante onde você vai colocar o nome dos seus funcionários antigos, principalmente, que está nesse quadrante, que são as pessoas que representam a cultura. É aquela pessoa que você sabe que é a cultura da empresa, é um modelo cultural e que também performa muito bem. Então, você vai colocar o nome de todos os funcionários que estão no quadrante 2, no 1, perdão. Depois você vai colocar o nome de todos os funcionários que está no quadrante 2. Qual que é o quadrante 2? Quadrante 2 a gente está falando de pessoas que têm alta performance, são pessoas que performam muito bem, mas que culturalmente, ok, são pessoas que não se destacam, são profissionais excelentes, responsáveis, são profissionais que entregam, mas não vibra o estilo da empresa, entendeu? Não vibra o estilo da empresa ser... Às vezes tem empresas, por exemplo, que preza por ter uma cultura mais alegre, porque toca, né, um negócio que representa essa alegria.
E às vezes você tem um funcionário que é muito mais sério, um funcionário que entrega, faz, acontece, é um cara bom, que performa, mas não é a cultura da empresa. Você sabe que a cultura da empresa é algo muito mais da alegria, de alguém que celebra, alguém que festeja, né? Principalmente empresas que estão relacionadas a bebidas, né? Bebidas alcoólicas, ou mesmo empresas como Red Bull, não sei, né? Tô colocando aqui empresas que têm a ver com essa jovialidade, com essa coisa de expressão, de energia. E às vezes você tem um funcionário ali que entrega, mas não é essa coisa toda de expressivo, entendeu? Então, eu diria que, por exemplo, né, nesse caso, seria um funcionário que eu colocaria no quadrante 2, que performa muito bem, mas culturalmente ok, beleza? Não é culturalmente a pessoa é expressiva, alinhada com a empresa. Quadrante 3, a gente está falando de pessoas que são culturalmente expressivas, são as pessoas que realmente elas expressam, elas saem dos poros dela a forma como você espera em termos de expressão cultural. É uma pessoa, não necessariamente a pessoa que é mais simpática, mas é uma pessoa que tem, ela realmente, a forma de ver, a forma de agir é a forma como você espera que todos os funcionários ajam, que tomem as decisões. Então vou te dar uma ideia, tá? Por exemplo, existem culturas onde é necessário você sempre prezar pela limpeza do ambiente, pela ordem, organização. Então, existem empresas que eles valorizam mais esse tipo de situação. Claro que toda empresa é importante ter ordem, organização, pipipi, papapá, mas existem empresas onde isso é muito mais importante. Por exemplo, empresas que estão relacionado a mecânica, sabe? Lojas de oficinas mecânicas de boutique, onde se atende um determinado público muito mais seleto, né? De motos muito mais caras, carros caros, então oficinas mecânicas desse tipo. Clínicas de saúde ou clínicas multidisciplinares de saúde, clínica de estética, que são lugares onde é importante prezar pela limpeza, né? Então, clínicas que lidam com crianças autistas, por exemplo, também é um lugar onde é importante você manter um ambiente ordenado. Então, existem empresas onde é necessário ter esse asseio, esse cuidado. Então, às vezes, existem funcionários que, de uma forma muito proativa, você vê que termina a reunião, ele arruma todas as cadeiras, ele costuma sempre limpar ou apagar a lousa que foi utilizada na reunião, é uma pessoa que você percebe que é organizada, ordenada. Então, nesse sentido, é uma pessoa que expressa muito bem culturalmente, é uma pessoa que vive aquilo porque faz parte dos valores dela, internamente mesmo. Então, aquela pessoa é a cultura da empresa, mas que não necessariamente é estoura em termos de performance, não é a pessoa que vende a rodos, não é a pessoa que gera uma transformação, toca um projeto super gigante na tua empresa. Não, é uma pessoa que entrega, faz, mas que é uma expressão cultural que você está buscando na empresa. Você tem que fazer a seguinte pergunta: quem que é a pessoa dentro da tua empresa que você quer ver ser o professor da cultura? Você entendeu? Então são essas pessoas do quadrante 3, tá? E agora tem depois as pessoas do quadrante 4, que são as pessoas que não são nem a expressão cultural e também nem tem uma performance alta, assim, entendeu? É uma pessoa ok, bem ok mesmo. A média total, assim. Geralmente, grande parte das empresas, a maior parte dos funcionários ficam no quadrante 4, tá bem, gente? Não é todo mundo um Neymar da vida, não é todo mundo um grande Messi, não, gente. Grande parte das empresas sabe que existem funcionários que são bons, responsáveis, etc, mas que são substituíveis. Pronto, gente, é isso, né? Vou falar aqui sem nenhum tipo de romantização do mundo corporativo aqui. Eu sei que vai ser super polêmico, porque tem muita gente que às vezes se sente dolorido, né, de descobrir que talvez ela não é tão especial assim, sabe? Mas a verdade é essa, grande parte dos funcionários ficam no quadrante 4, quando é ok, tudo é ok, também não é um grande modelo de cultura e também não é um grande performático de entregas de números para a empresa, entendeu? Então, grande parte dos funcionários está no ponto 4. Quando a gente fala, né, desse quadrante como um todo, quando você faz esse exercício sozinho, você é executivo, você que é fundador, você que é dono de uma empresa, faz esse exercício, você começa a perceber quem são as pessoas que você não quer perder de jeito nenhum. E basicamente você não quer perder de jeito nenhum as pessoas do quadrante 1, 2 e 3. Você entendeu? Então é assim que vai funcionar quando você começa a ter principalmente essa situação de escalar o seu negócio, de começar a vir pessoas novas que podem mexer um pouco com a cultura, pode colocar em xeque muitas coisas, muitos processos.
É importante você saber quem são os funcionários que você quer blindar, que você faz questão de ser ou as pessoas que vão apadrinhar os novos funcionários, ou as pessoas que vão ser as pessoas que você vai reconhecer como standard, como pessoas, standard não, né, mas como pessoas que entregam acima da média, você entendeu? Então, o ideal, claramente, é que você tenha uma boa parte de pessoas que são a expressão cultural e também entrega muito bem, que são as pessoas do quadrante 1. Então, essas pessoas são as pessoas chaves que você não pode perder dentro desse processo de escala, então você tem que ficar de olho e principalmente colocá-las dentro de um contexto delas fazerem parte dessa transformação, apadrinhando os novos funcionários. Então, se está vindo, por exemplo, um novo diretor de vendas, então é importante que você já pegue alguém que já atua dentro de vendas e que para você é a pessoa do quadrante 1, e você já fala assim, ó, fulaninho do quadrante 1, né? Você não vai chamar a pessoa assim, né, de quadrante 1, mas na tua cabeça você já sabe que é quadrante 1, você vai falar assim, fulaninho, vai vir uma pessoa X de vendas, eu quero que você apresente a empresa, eu quero que você apresente o setor aos funcionários, quero que você apresente as ferramentas, enfim, né, se coloque à disposição para ser a pessoa que vai te explicar esse novo diretor, qual que é o linguajar, por que existem determinadas reuniões, para que serve. Então, ser alguém que vai apadrinhar a chegada desse novo funcionário de mercado, beleza? Então é assim que as grandes empresas fazem, gente. Não tem nenhuma ferramenta tecnológica que faz as coisas na mágica. Não, é sentar a bunda e pensar. E isso é ser estratégico, beleza? Muito que bem, a gente falou muito tempo aqui do passo número 2, agora sim a gente vai para o passo número 3, que nada mais é do que além dessa lista não, né, mas esse quadrante que você fez, você vai fazer uma lista com os influencers da tua empresa. Pois é. Então, agora a visão é puramente de alguém que influencia a tua empresa. Tanto os influencers positivos quanto aqueles que minam, que intoxicam a tua empresa. Então, você precisa fazer uma lista de quem são os funcionários que influencia outros funcionários em termos de ponto de vista. Então, você vai pegar a lista dos antigos funcionários e ver quem são as pessoas chaves, onde elas são o ponto central. Muitas vezes não são os líderes, tá bem, gente? Muitas vezes são, às vezes, pessoas que estão na base da empresa, que estão na base da operação, mas que às vezes tem muito tempo, ou que é uma pessoa que já inspira confiança nos outros pares, é uma pessoa que é reconhecida e respeitada entre os pares. Então você precisa avaliar quem que é o influencer ali. Às vezes também tem um influencer negativo, que é uma pessoa que, se fizer qualquer cagada, se você toma uma decisão equivocada, é a primeira pessoa a apontar, de falar e inflamar aquela situação na frente de todo mundo. Então, esse também é um influencer importante para você ter ali no teu lado, entendeu? Principalmente com a chegada de novos funcionários. Por quê, gente? Geralmente, com a chegada de novos funcionários, desperta uma série de coisas, entre eles ciúme e inveja. Pois é. Principalmente se você está trazendo pessoas de mercado para assumir posições de liderança dentro da tua empresa e você não está promovendo a prata da casa, ou seja, alguém de dentro, pode gerar sim uma sensação, um sentimento de ressentimento entre os próprios funcionários, uma sensação de injustiça ou até mesmo falta de reconhecimento, e essas pessoas começam a nutrir um sentimento ou de raiva, de ressentimento ou de inveja. Então, o que você precisa fazer dentro dessa lista com esses influencers, tanto influencers do bem quanto do mal? Do mal, entre aspas, né? São pessoas mais ressentidas, digamos assim. Você vai precisar ter cafés ou um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, por exemplo, né, quando você for fazer uma comunicação massiva da chegada de algum novo funcionário, você vai fazer com todo mundo, você vai apresentar e etc, etc. E depois você vai avisar que você vai chamar para um café pontual posteriormente, depois de 2, 3 semanas, para saber como que está sendo a operação, como que está azeitando a chegada desses novos funcionários. E aí você vai, já avisa assim, né, de uma forma bem aberta, que você vai ter essa recorrência de café e você, por acaso, entre aspas, não é bem por acaso, vai ser de caso pensado, você vai chamar esses influencers. Por quê? Fazendo isso, você está valorizando o ponto de vista deles. Não necessariamente você precisa acatar todos os pedidos e exigências ou pensamentos que esses funcionários tenham, opiniões que eles tenham. Não, mas a ideia é muito mais você gerar um ambiente de diálogo
e aí de uma forma automática a pessoa se sente valorizada, entendeu? Então é dessa forma que você trabalha os influencers dentro da tua empresa para trabalhar a seu favor, para trabalhar nessa expansão e sempre reforçando a importância da cultura, trazendo para essas pessoas a responsabilidade de que, como elas têm mais tempo da empresa, é responsabilidade delas também de manter essa cultura, de trazer isso, de ensinar essas pessoas. Então é um exercício de humildade, sim. É um exercício onde você, como líder, vai precisar trabalhar a vaidade nas pessoas, a vaidade que seja uma vaidade saudável, não uma vaidade que tenha a ver com dor no ego, que tenha a ver com inveja, não. Você vai precisar sempre ponderar essa forma que o ser humano costuma interagir com a chegada de novos membros, tá bem? Então faça essa lista de influencers. Ponto número 4, eu tô aqui com a minha listinha, né, da minha colinha. Ponto número 4 é o seguinte: outro ponto importante é você também começar a comunicar de uma forma explícita, principalmente na chegada de novos funcionários, ou às vezes pode ser de uma forma apartada, você comunicar quais são os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. O que eu estou falando aqui de comportamentos aceitáveis? Então, são comportamentos de boas-vindas, abertura, deixar com que a pessoa se sinta à vontade com as perguntas, fazer com que as pessoas se sintam bem, para acompanhar até mesmo, né, de convidá-las para um almoço. Parece besta isso, né, gente? Mas às vezes acontece assim, quando você está dentro de uma empresa. Tem empresa que às vezes parece que tenta maltratar muito o novo funcionário para testar ele, então deixa ele isolado, né? Não chama para almoço. E são essas pequenas coisas que é importante você, como dono, fundador de uma empresa, deixar explícito quais são os comportamentos esperados dos antigos funcionários, assim como também quais são os comportamentos não aceitos. Então, por exemplo, gerar isolamento, fazer zombarias, fazer grupinhos, panelinhas e nunca incluir aquela pessoa. Outros comportamentos que têm a ver com sabotagem, ou seja, tá tendo uma reunião e a pessoa nova é cortada, não se permite que ela fale. Então, tudo isso é importante você fazer uma lista de comportamentos aceitáveis e comportamentos que você não vai aceitar e que você está de olho sim. Então, quando você fala das listas de comportamentos aceitáveis e não aceitáveis, que você vai ser firme nesse sentido, isso demonstra também para a equipe que você está de olho, que você não está deixando aí Deus dará, entendeu? Então não, você está de olho e que você vai monitorar sim esses comportamentos. Feito isso, você gera também um ambiente de melhor integração entre os antigos funcionários e os novos funcionários, beleza? Quinto e último passo que eu diria para você tomar como uma medida, é ter recorrência de treinamentos, principalmente treinamentos sobre comunicação. É muito comum com a chegada de novos funcionários, principalmente se você está expandindo o teu negócio, muito comum ter atritos, divisões diferentes. Então, nesse sentido, é importante você promover, principalmente treinamentos relacionados com gestão de conflito e como tomar decisão baseado em racionalidade, tá bem? Então, quando você promove esse tipo de treinamento de uma forma consistente, você também dá ferramentas para as pessoas poderem expressar sem que aquilo se torne algo pessoal, para que as pessoas possam expressar e tomar a melhor decisão, sem que aquilo se torne uma torcida, entendeu? Tipo, às vezes você fica bravo, esbraveja, quer tomar uma direção de uma decisão, simplesmente porque a pessoa nova disse outro tipo de possibilidade, outra solução, entendeu? Então isso não é uma forma racional de tomar a decisão dentro de uma empresa e é muito perigoso a gente tomar uma decisão baseado em times, entre aspas. Não, tem que estar baseado em ideias racionais, pautado numa racionalidade e em números. Então, quando você treina a tua equipe, principalmente nesse quesito de como comunicar, como negociar em situação de conflito, e 2, como tomar decisões baseadas em racionalidade, aí sim você está preparando o terreno e cada vez mais, até mais, você vai ver fomentando uma cultura muito mais forte, ou seja, você vai trazer uma expertise de externa, né, de funcionários que vêm com muito mais bagagens que você quer que tenha, então você vai conseguir trazer essa expertise, esse conhecimento técnico, mas com uma cultura sólida e às vezes até uma cultura muito mais vivida e vista. Então, é um ponto muito importante. Claro que para você fazer tudo isso, né, em relação à questão de cultura, é fundamental que você tenha clareza de quais são os pilares culturais da tua empresa, não é mesmo?
Então, tudo isso eu trago aqui como uma provocação e também oferecendo para você, caso você se sinta validado não, mas como que eu diria, vibrando com esse tema, você gostou e que você gostaria que tanto como eu, como a minha equipe te apoiasse nesse momento de escala do teu negócio, pode me contatar aí na descrição vai ter o meu site, assim como também o meu WhatsApp, ou até mesmo pelo direct no Instagram, vai ser o maior prazer da gente poder agendar uma reunião e conversar diretamente, tá bem? É isso, espero que a tua empresa seja a expressão de luz neste mundo. Agora sim, fui.